No dia 8 de outubro de 2016, a Pastoral Carcerária Nacional se reuniu com associações, movimentos coletivos e outras pastorais para um seminário nacional em São Paulo, uma das etapas da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. A proposta é a de construir coletivamente com os grupos participantes uma agenda para a redução do encarceramento no Brasil. Para a Pastoral Nacional, muito se investe sem nenhum resultado. Enquanto houver a separação de classes, haverá prisões. A menina dos olhos do movimento Mãe de Maio sempre e vai ser a desmilitarização da polícia e a desmilitarização da justiça. Quando a gente fala da desmilitarização, a gente vê um contexto que a gente não só queremos que desmilitarize a polícia militar, mas sim a polícia civil que é militarizada, porque a gente tem duas polícias, uma que mata e outra que não investiga. Mas também agora tem um gritante, que já é a agenda das mães, também da desmilitarização do judiciário. Porque quando a gente tem uma polícia violenta, é porque a gente tem um judiciário que ele também mata 10 vezes com uma canetada. Então, quando a gente vê que a gente tem um judiciário que ele é conivente ao que o sistema do braço armado do Estado faz conosco, da favela e da periferia, então o movimento Mãe de Maio tem essa visão, tem esse contexto de dizer que a gente só vai terminar a violência no nosso país quando a gente desmilitarizar a polícia, a justiça e a política. A matéria-prima é extraída da adolescente que engravida, induzida pela pornografia vinda das ondas televisivas. A agenda do desencarceramento, ela é necessária. Nós precisamos derrubar as grades de dentro dos presídios de nossas vidas. É necessário a gente ampliar a agenda. A agenda ela nunca vai ter fim. Essa agenda foi construída também pelo movimento Mãe de Maio, né? Mas a gente sabe que ela não tem fim. Então essas propostas, esse encontro mesclado com pessoas de todos os estados aqui presentes, então a gente está trazendo os protagonistas da sua própria história para poder a gente buscar esse legado de bater de frente com o sistema e dizer, nós estamos te derrubando, não só as grades, mas o sistema, porque se a gente não derrubar o sistema, a gente não consegue derrubar as grades. A luta para poder desencarcerar as nossas vidas vai depender de nós mesmos. Nós temos que fazer sim a autodefesa, usar a autodefesa. Eu acho que a gente também estamos precisando entrar para dentro dos presídios e ver qual é a perspectiva que tem esses presos do sofrimento que eles passam lá dentro, que só eles podem saber. Então, se a gente vai pedir um desencarceramento institucional, eles foram feitos para nos oprimir. É a quebra e a derrubada do sistema que nós temos que fazer como sociedade civil, porque nós somos o alvo certo, nós somos o alvo frontal perante o sistema. Então, quando você bate de frente com o sistema vem e te oprime, te encarcera e te extermina, né? Então, a gente tem que ir para dentro dos presídios, em massa, ir para dentro desse presídio e falar, todos presos é um preso político. E conscientizar eles, que eles são os presos políticos, entendeu? Então eu confio em nós por nós, de que é essa instituição. E a gente vê que a gente vai se deparar com esse judiciário racista, classista, né, homofóbico, né, e também fascista. Então a gente não acreditava na justiça, porque é 10 anos de caminhada, e a gente não acredita muito mais depois da mazela do cancelamento da decisão da condenação no massacre do Carandiru. Então é preciso ter claro que as drogas são ruins, mas a criminalização, essa proibição, essa política de guerra às drogas é ainda pior. Muito mais pessoas morrem por causa dessa política, por causa dessa guerra, do que pelo abuso das próprias drogas. Então acho que essa é a medida, a meu ver, mais importante para se poder efetivamente não só diminuir o encarceramento, como ter uma sociedade
menos violenta, uma sociedade mais harmônica, em que os problemas causados pelo abuso de drogas sejam tratados com compaixão, com tolerância, com compreensão, com informação, com educação, né, que são medidas mais humanas e mais eficazes do que prisões, guerras, né, o sistema penal, enfim. Né, então, acho que é fundamental a gente pensar sobre isso, mudar essa política, né, e para fazer avançar uma política mais humana e poder construir sociedades menos violentas, sociedades sem grades, né, como propõe a pastoral carcerária. Legalizar não significa aprovar o uso de drogas, né? E não se propõe legalizar porque drogas sejam boas. Ao contrário, exatamente por serem substâncias perigosas, é que é preciso trazê-las para a luz do dia, para que as pessoas, para que a sociedade, o Estado, possam regular e controlar esse desejo, né, que existe. A agenda pelo desencarceramento é fundamental no momento em que o Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, caminhando para ser o terceiro, talvez hoje até já seja o terceiro, porque as estatísticas que nós temos são de dezembro de 2014, né, e o terceiro país, que é a Rússia, está diminuindo o número de presos, então o Brasil é, assim, no mínimo, o quarto maior país encarcerador do mundo, trazendo profundos sofrimentos, né, para as pessoas que são privadas da liberdade, para os seus familiares, né, porque desestruturando famílias, né, então é fundamental que enfim, que a sociedade compreenda, né, que encarcerar não traz nenhum benefício, ao contrário. As pessoas que são colocadas nas prisões acabam por se tornar ainda mais desadaptadas ao próprio convívio social. E até voltando um pouco ao tema das drogas, a própria Organização das Nações Unidas, que é quem, a nível mundial, mantém a criminalização, reconhece que as prisões são um local de alto risco para o consumo de drogas. Então, é um grande paradoxo, né? Se encarceram pessoas que vendem, vendem e consomem essas substâncias para colocá-las em um lugar onde elas vão estar ainda mais expostas a essas substâncias. E em outros campos também, né? O sofrimento inútil da prisão é algo que precisa ser discutido e afastado de sociedades que se desejem mais harmônicas, mais solidárias, mais justas, mais iguais. Por isso, acho que essa proposta da pastoral carcerária é fundamental, é um ponto, a agenda pelo desencarceramento é um ponto fundamental para discussão em nosso país e em todo o mundo, mas especificamente em nosso país, onde tantas pessoas estão sofrendo privadas da liberdade. Bom, acho que o recorte histórico sobre essa situação do Brasil hoje é importante, né? Conhecer a história do que a gente já viveu é importante. Assim, o Brasil tem historicamente uma legislação que foi criada desde o início para punir essa população. Por exemplo, a criminalização da maconha foi no Brasil que começou em 1832, no Código Penal. Então a população negra, principalmente, e obviamente a pobre, né, ela foi impedida de acessar direitos e ela foi criminalizada desde o início. Se proíbe a maconha no Brasil porque era o veneno africano. Então esse processo é um processo histórico de criminalização de uma população pobre que é majoritariamente negra, e ela é pobre também porque ela foi impedida pelo Estado de acessar direitos básicos. Então isso é a marca da seletividade penal do sistema, onde as populações pobres são as mais criminalizadas, principalmente agora a partir da questão da guerra às drogas, mas não só. Pensar sobre essa coisa dos crimes patrimoniais, por exemplo, que são hoje quem encarcera também a população pobre, né? A população jovem é que está encarcerada, né? O maior número de pessoas está nessa faixa da juventude oficial do Estado, que é, aí a gente pensando um pouco também o socioeducativo, de 15 a 29, né? Nas mulheres isso se repete muito, essa idade, são mais de 700 mil pessoas cumprindo algum tipo de pena ou medida no
Brasil, 41% de pessoas em prisão provisória, né? A prisão, ela é a regra no jogo do aprisionamento em massa, né? Então a legislação ela também não é cumprida. Se cumprisse minimamente a legislação, a gente não teria tanta gente encarcerada, né? E pensar o quanto essa juventude também está sendo colocada nessa condição por conta de toda a desigualdade que existe no Brasil. Pensar qual é a base de toda essa violência, de todas essas formas de relação, é pensar o quanto esse país é desigual desde a sua construção, desde a sua origem, né? A importância da agenda é principalmente pensar estruturalmente quais são os problemas que impactam essa criminalização da pobreza, o encarceramento, e a agenda ela é muito para além do que propostas para o Estado, né? Ela é proposta de organização popular, ela é proposta de construção de outras formas de relação na perspectiva do desencarceramento. Pensar uma redução de danos dentro do que se tem, mas que se avance para um lugar onde as pessoas não estejam mais encarceradas. No trabalho específico nos cárceres femininos, tenho percebido quanto, na prática, esse sistema prisional ele não tem espaço algum para a questão de gênero. O sistema foi feito por homens e para homens, a gente sabe, né? Tem plena certeza disso, e não há ali espaço algum para se discutir gênero, para a questão da mulher. Dentro do sistema prisional também, essa questão de gênero, ela é crucial. A gente tem, não só em São Paulo, mas realidades aí em vários lugares do Brasil. Tenho acompanhado, por conta do GT da Mulher Presa, no GT Nacional da Pastoral Carcerária, algumas visitas em alguns estados, e a gente percebe o quanto é grande a questão dos presídios mistos. Então, um presídio masculino que se coloca um anexo e essas mulheres são encarceradas nesses presídios masculinos em um anexo. Então, toda a política desse espaço, ela é pensada, já é pensada para homem, mas num presídio masculino mais ainda. E se tem um anexo ali que essas mulheres são aprisionadas. E aí essas mulheres que têm famílias, que têm filhos, que são mães, uma grande maioria, e tem toda uma questão aí que desestrutura a sua família, né? A mulher é criminalizada, é marginalizada mais uma vez. E aí a questão da família, desses filhos, dessas mulheres. Muitas delas, elas perdem esse contato com essas crianças, vão para adoção, em muitos casos a gente tem acompanhado. Por quê? Vão para abrigos, termina esse tempo de abrigo, e quem que vai ficar com esse filho? A mulher ela não cumpriu a sua missão de ser mãe. Ela foi presa, ela não cuidou do filho, poxa, se envolveu na droga e não pensou na família. E aí ela mais uma vez é criminalizada quando ela perde esse filho, que vai para adoção. Então ela está presa, ela foi presa, ela é abandonada, mais uma pena, e ela perde o seu filho, muitas vezes definitivamente, né? É adotado e ela não consegue mais ter essa criança, esse filho de volta, e ela é criminalizada mais uma vez. Então assim, o cárcere é o lugar de criminalizar a mulher, de punir a mulher. Outra questão que a Pastoral Carcerária tem pautado muito é o direito mesmo a essas mulheres mães, essas mulheres grávidas, essas mulheres mães, terem garantido essa prisão domiciliar. É uma pauta aí da agenda, né, dessa abertura do cárcere para a sociedade. Por que esse direito, né, não é garantido? Então a gente tem um judiciário que é muito punitivista, a gente tem uma sociedade que é muito punitivista e que dificulta de fato esse direito. A gente precisa pensar que as mulheres que estão presas hoje no Brasil estão majoritariamente pelo crime de tráfico de drogas, e é um crime que em geral é em razão de transporte, comércio, mulheres que guardam a droga em casa. Então é uma questão muito relacionada ao trabalho, é a droga vista a partir de uma perspectiva de sobrevivência, de sustento do lar. E então é por isso que muitas das mulheres que estão hoje na prisão são mulheres de regiões periféricas da cidade, mulheres jovens, negras, que são mães. Para além de pensar no encarceramento em massa no geral, a importância da agenda para o desencarceramento é visualizar o quanto as mulheres têm sido presas nos últimos anos e qual crime faz elas serem mais presas, seja esse principalmente o tráfico de drogas. As mulheres
o encarceramento de mulheres cresceu cerca de 500% nos últimos anos e, para além disso, a gente tem que olhar as pautas trazidas pela agenda do desencarceramento a partir de uma perspectiva de gênero e levando em consideração as especificidades das mulheres em razão delas, em geral, serem mães, sustentarem seus lares, serem trabalhadoras e precisarem de respaldos específicos de políticas públicas do Estado e que a resposta não está na prisão. Acho que a Agenda Nacional do Desencarceramento hoje ela cumpre um papel importante na luta, na discussão antipunitivista, principalmente dentro da luta LGBT, que hoje em dia pauta muito a criminalização da homofobia. A agenda vem trazer uma perspectiva, um horizonte não criminalizador para a gente começar a lidar com a realidade da homofobia, porque, enfim, a gente sabe que criminalizar a homofobia só vai prender um tipo de gente, não vai acabar. Criminalizar não acaba com nenhuma conduta, só piora. E é muito fácil a gente pensar que a gente vai estar, de alguma forma, nos protegendo aqui fora, só que a gente colocando um homofóbico capaz de matar uma pessoa dentro da cadeia, a gente está colocando em risco também a vida dos nossos, a vida das nossas. Então acho que a gente devia pensar em outra perspectiva para as questões de homofobia hoje colocadas. Além disso, a agenda toca uma questão que é a não construção de novas unidades prisionais, que está muito ligada também à questão do debate LGBT, porque a gente acredita que, na verdade, a construção de novas alas LGBTs, alas trans, alas gays, alas lésbicas, só iam fazer um desfavor para essa população, que é romper todos os outros laços que elas podem estabelecer dentro do sistema. Além disso, ela esbarra num critério muito sério, que como é que você vai... como é que a gente vai encaixar, como é que a gente vai provar que alguém é ou não é, vai ter um questionário, como é que é isso? Na verdade, a nossa perspectiva não é segregar, a nossa perspectiva é desencarcerar essas pessoas. As cadeias, elas não são divididas igualmente nas celas, então a população carcerária trans, gay, geralmente as mulheres, os gays, os envolvidos, e os pedófilos ou pessoas que cometeram crimes sexuais ficam juntas na mesma cela. Isso configura uma superlotação a mais. Então numa cela de 8, que a cadeia geralmente tem 30, a cela das monas vai ter 50. E a questão, isso gera muitos problemas internos, então muito conflito, é a população que mais dá trabalho, a população que mais se agride, a população que mais se corta, é uma população que recebe muito medicamento, é uma população que tenta muito suicídio dentro da cadeia. Isso toca no ponto da ampliação das garantias de direito, da agenda, que é o ponto 6, e o ponto 9 sobre as torturas, que essa população sofre muito. Além disso, tem a própria questão da vestimenta. Geralmente as mulheres trans têm silicone e não é garantida a entrada de roupa íntima, o que é muito complicado para elas. Não é garantida nenhuma roupa, elas basicamente usam fiapos que elas acabam cortando. A Pastoral da Juventude assina a agenda pelo desencarceramento junto com a Pastoral Carcerária e tantas outras entidades, né? Porque a gente compreende também que, olhando, né, para a população carcerária, no recorte geracional, nós temos uma parcela significativa da população carcerária que é formada por jovens, homens e mulheres que estão condicionados dentro desse sistema perverso e cruel, né, que gera rótulos, que gera estereótipos aí e que não ajuda na construção da dignidade, da recuperação, né, das pessoas, da reinserção na sua comunidade, na sociedade. Então, na defesa da vida da juventude, que é incondicional e que ela perpassa tantos lugares, né, vitais da vida do jovem, não tem como não pautar a questão do encarceramento, lutar para que haja o desencarceramento, né, e que a gente construa outras formas de vida, né, de alternativas para os jovens e para as jovens que, enfim, que entram dentro desse sistema, né? Estocada na primeira infância, nos galpões de privação, pros neurônios em formação serem destroçados pela inanição. As alienantes salas escolares é brutalmente exportada.
reformatórios.